Boa noite a todos. Eu queria conversar com vocês hoje sobre surpresas. E queria que você conversasse comigo no sentido da gente ir trocando ideia e melhorando o nosso pensamento a respeito disso. A vida nos apresenta muitas surpresas, umas agradáveis, outras nem tanto. Quando a gente recebe uma surpresa agradável, a gente fica muito contente. Mas quando a gente recebe uma surpresa desagradável, a gente normalmente fica frustrado, a gente se afasta da pessoa, da situação, e a gente tende a desacreditar da gente mesmo e das outras pessoas. Mas a vida nos apresenta surpresas agradáveis e desagradáveis. E a gente precisa aprender a lidar com todas elas. É verdade que às vezes uma surpresa é agradável para um, não é para o outro, e vice-versa. Por exemplo, no começo agora de janeiro, na primeira quinzena, choveu todo dia durante os 15 dias e a gente não viu o sol. O pastor Ricardo até falou disso numa das mensagens. Para uns, essa chuva é uma surpresa desagradável. A pessoa chama chuva de tempo ruim. E por que está chovendo tanto? Então, para essa pessoa, a chuva é surpresa desagradável. Mas para outros, a chuva pode ser uma surpresa muito agradável, porque é bênção que vem de cima para suprir os nossos reservatórios de água e permitir que a gente tenha água durante o tempo da seca. Então, às vezes, o que é agradável para um não é agradável para o outro. Mas a vida é assim. O certo é que nós não conseguimos controlar as surpresas que vêm para a nossa vida. O melhor é a gente aprender a lidar bem com elas, sejam agradáveis ou desagradáveis. Melhor do que enfrentar, do que receber a surpresa, é aprender a reagir a ela, lidar bem com ela. Pois eu queria dizer para vocês que Deus, em sua soberania, também nos traz algumas surpresas na vida. Quando a surpresa é desagradável, tudo bem. Mas às vezes Deus, em sua soberania, permite algumas surpresas desagradáveis para cada um de nós. E a pergunta é, o que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com surpresa desagradável que Deus permite ou envia para cada um de nós? Eu acho que nós temos dificuldade para lidar com isso. Porque normalmente a nossa relação com Deus é uma relação bem superficial. A gente trata normalmente a Deus como um servo para fazer a nossa vontade. E quando Ele não faz, a gente fica bravo, a gente desconfia dEle. Tem gente que sai da igreja, tem gente até que perde a fé em Deus porque uma oração sua, um desejo seu, uma vontade sua não foi feita. Mas mesmo assim as surpresas acontecem. Mesmo assim. E a Bíblia mostra que Deus é o nosso Criador. Criador poderoso que nos criou muito bem. Deus é o nosso Salvador amoroso que enviou Jesus para morrer numa cruz em nosso lugar. Deus está presente conosco pelo Espírito Santo que em nós habita, guiando a nossa vida. E como ressaltou a Cíntia aqui no começo, Deus é um Pai responsável que vai cuidando da gente, educando a gente, para tornar a gente cidadãos celestes e terrestres, bons e responsáveis.
E para isso ele precisa enviar algumas surpresas para nós de vez em quando. E ele envia. E eu queria trazer da parte da Bíblia 2 surpresas da soberania de Deus para a gente pensar nessa noite. Uma surpresa desagradável e uma surpresa agradável. Vamos começar com a surpresa desagradável? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 21. Profeta Jeremias, capítulo 21. Como o texto é pequeno, eu vou ler todo o texto e depois eu explico rapidinho o texto. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio dessa cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais. De grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta terra restarem da pestilência, da espada e da fome da mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa terra há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra essa cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Eu sei que é uma leitura difícil,
que normalmente a gente não faz, dificilmente a gente ouve algum estudo, alguma pregação sobre isso. Mas eu trago esse texto aqui porque ele fala de uma surpresa desagradável da soberania de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. E que surpresa foi essa? Que o seu povo ia ser levado cativo para Babilônia. Aqui Deus fala, por intermédio do profeta Jeremias, para o rei Zedequias. O rei Zedequias foi um mau rei que reinou por 11 anos nesse povo, e nos últimos 2 anos, a cidade de Jerusalém estava cercada pelos babilônios, que queriam tomar a cidade de Jerusalém. E Zedequias, o rei, manda pedir ao profeta para ele orar a Deus por que é que estava acontecendo aquilo, e quem sabe Deus faria um milagre para resolver aquilo. Sabem qual foi a resposta do profeta? Esse povo vai ser cativo em Babilônia. Quem ficar aqui vai morrer. Quem for para a Babilônia vai sobreviver. Aí ele diz a causa, porque a injustiça no reinado de Zedequias, porque o povo está produzindo oprimidos, tem gente oprimindo, tem gente sofrendo dentro do povo de Deus no Antigo Testamento. Estranha surpresa, não é? Não era para o Jeremias orar e pedir para Deus libertar aquele povo? Mas Jeremias, como profeta ligado com Deus, disse, não, vai acontecer exatamente o contrário. Mas havia uma causa, é porque o povo de Deus no Antigo Testamento, ao invés de ser exemplo para as nações, de ser missionário entre as nações, estava cometendo injustiça dentro dele, entre si. E quando a gente vive fora da vontade de Deus, e a gente acha que Deus vai só nos abençoar, nós não compreendemos bem Deus e a sua missão. Porque Deus não é o nosso servo para fazer o que a gente quiser pedir, mesmo vivendo fora da vontade dele. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Nós somos servos de Deus para fazermos a vontade dele. Não é ele que tem que fazer a nossa vontade, somos nós que temos que fazer a vontade dele. Por isso, esse cativeiro do povo de Judá, povo de Deus no Antigo Testamento, naquela época da sua vida foi uma surpresa desagradável que eles tiveram que lidar. Pois bem, eu encontrei no Novo Testamento um outro exemplo de uma surpresa desagradável. O Saulo, em Atos 9, diz o texto que ele estava indo em direção de Damasco com cartas para prender cristãos. E ele achava que no pensamento dele, ele estava certo. Porque ele achava que os cristãos eram hereges do judaísmo, do qual ele servia a Deus, por meio do qual ele servia a Deus. E ele pega a carta e sai em direção a Damasco para prender cristãos, achando que estava oferecendo um serviço a Deus. O que acontece em Atos 9, que Lucas registra? Jesus aparece diante de Saulo, faz Saulo ficar cego, cair do cavalo e perguntar, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu imagino a cabeça de Saulo quando aconteceu isso com ele.
A pessoa está indo, está pensando uma coisa, está achando que está fazendo certo, mas de repente Jesus, o Deus Filho, se revela diretamente a ele e mostra que ele estava totalmente errado, fazendo exatamente o contrário do que ele deveria fazer. Foi uma outra surpresa que Saulo teve que lidar. Agora vamos trazer isso para nós? E hoje nós? Nós somos parte do povo de Deus no Novo Testamento. Chamados para louvar a Deus, como nós estamos fazendo aqui. Chamados para viver como Cristo viveu neste mundo. E chamados para ser missionários de Deus neste mundo, convidando as pessoas para viverem com Deus. Quando estamos nessa rota, vai tudo bem. Mas se a gente se afastar dessa rota ou estiver fora dessa rota, Deus pode nos disciplinar, nos corrigir, pode nos enviar uma surpresa desagradável para a gente acordar, refletir, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir. Não é para mal, mas é para bem. E quando isso acontecer, a gente precisa aprender a lidar. Precisa entender para reagir bem a essa surpresa desagradável. E eu acho que não tem melhor maneira da gente reagir a uma surpresa dessa do que a gente reagir com respeito à soberania de Deus. Deus é maior do que nós. Deus é o nosso Senhor. Deus é soberano. O que Ele quer de nós? Então, ao invés da gente reagir com frustração, com desconfiança, com abandono, ao contrário, a gente deve respeitar a Deus, buscar mais a Deus e abrir o nosso coração para pensar diferente e agir diferente, conforme Deus quer. Agora vamos para uma surpresa agradável. Isaías 45. Eu vou lendo a partir do versículo 24 do capítulo anterior e alguns versículos do Isaías 45. Então diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro.
Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal natural. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça, porque eu, o Senhor, as criei. Até aqui. Qual é a surpresa agradável que nós temos aqui? Foi quando Deus libertou o seu povo da escravidão. E vamos pensar assim: o seu povo passou cerca de 70 anos em Babilônia. 70 anos dá para passar cerca de 2 a 3 gerações. Muitos nasceram, muitos morreram em 70 anos. E depois de 70 anos, o povo de Deus sendo escravo numa nação estrangeira, não tinha mais esperança de sair de lá. Não tinha mais esperança de voltar para Jerusalém, que estava destruída. Não tinha mais esperança de edificar o templo, que também foi derrubado. Então eles acomodaram-se com aquela vida e estavam lá em Babilônia. Mas aí, nesse tempo, Deus levanta um rei persa chamado Ciro, que toma Babilônia e se torna rei de Babilônia, e esse rei é que permite, é que decreta a volta dos judeus de Babilônia para Jerusalém, e não apenas o retorno deles, mas também a construção da cidade e a construção do templo. E sabe como Isaías fala que Deus se refere a esse rei Ciro? Como ungido, como pastor, e era inimigo. E a pergunta é: que Deus é esse que pode transformar um inimigo em nosso amigo? Que pode mexer no coração de uma pessoa que a gente julga que é má para fazer o bem? Porque a gente, quando se relaciona com as pessoas, a gente pensa assim: se uma pessoa é má ou faz alguma coisa de bem, a gente já classifica. Essa pessoa não presta, eu me distancio dela e ela nunca vai fazer o bem. E eu pergunto: e se Deus quiser? Se Deus quiser, Ele pode transformar quem Ele quiser, de mal para bem. Alguém que não fazia o bem, fazer o bem, porque Deus é soberano. E essa foi a surpresa agradável que o povo de Deus recebeu lá no passado, porque eles nem imaginavam que Deus ia tirá-los de lá e trazê-los de volta para Jerusalém. E Deus usa um rei inimigo, não só para decretar essa volta, mas até para ajudar nessa volta. Quem já leu os livros de Neemias e Esdras, vai ver como foi essa volta. E como Deus abençoou o seu povo através do rei Ciro, para que essa volta acontecesse. Então, meus irmãos, Deus também nos surpreende de uma forma que a gente nem espera. É para a gente abrir a nossa mente
e reagir de uma forma alegre, agradecida a Deus, porque Deus, de repente, faz coisa muito boa na nossa vida para fortalecer a nossa fé, o nosso amor, a nossa alegria, o nosso louvor, o nosso serviço a Ele. Olhando lá para Atos 9, aliás, que eu falei de Saulo, Saulo também recebeu uma surpresa agradável. Porque depois que ele cai do cavalo, fica cego, o que Saulo deve ter pensado? Eu penso que ele deve ter pensado assim: recebi o que merecia, vou ficar assim. Vou ficar cego, não sei o que vai ser daqui para frente. Aí Deus prepara uma surpresa agradável para Saulo, através de um cristão anônimo chamado Ananias, que vai até ele, impõe a mão sobre ele, ora por ele, ele fica curado, volta a enxergar, é batizado, e diz o texto que logo depois ele foi para a sinagoga pregar a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro ele experimentou uma surpresa desagradável, para mudar o seu jeito de pensar e agir. Depois Deus faz uma surpresa agradável para ele, e ele reage de uma forma muito boa, ele lida muito bem com as duas surpresas. Porque ele vai pregar nas sinagogas a Jesus, que fez essa surpresa agradável para ele. Vamos trazer isso para a gente? E nós? Quais surpresas agradáveis Deus já fez na nossa vida? O que é que a gente não esperava e de repente aconteceu? Que dificuldade a gente colocou diante de Deus e viu uma solução muito melhor do que a gente imaginava? Deus nos surpreende de forma agradável também muitas vezes. Mas Jesus uma vez curou 10 pessoas e diz o texto que só uma voltou para agradecer. Tem gente que não percebe as surpresas agradáveis de Deus e não agradece, não louva, e não serve, não se converte. Então, reagir bem a uma surpresa agradável é agradecer, é louvar, é servir, é buscar mais a Deus, é refletir mais Deus nesse mundo. Essa é a melhor maneira da gente lidar bem com uma surpresa agradável. Pois bem, meus irmãos, 2 tipos de surpresa esses 2 textos nos trouxeram. Uma surpresa desagradável e uma surpresa agradável. A maneira de reagir é mais importante do que a surpresa em si. E eu queria que a gente levasse para nós durante a semana sobre como nós estamos lidando com as surpresas que Deus, em sua soberania, permite para cada um de nós. Quando a surpresa é boa, como é que a gente reage? E quando a surpresa é desagradável, como é que a gente reage? Deus está cuidando da nossa vida. Deus é soberano. Ele pode tanto nos surpreender de forma agradável, como de forma desagradável, se a gente precisar. Mas Deus está cuidando da nossa vida. A pregação de Jesus, que Jesus começou no seu ministério, dizia assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tem 2 coisas desse versículo importantes. Primeiro, a realidade do reino dos céus. Que a gente viver com Deus, que a gente seguir a Jesus, que a gente desfrutar do perdão da vida eterna. Isso é graça de Deus que a gente não merece. Mas a segunda coisa é o convite para o nosso arrependimento, que é justamente a mudança do jeito de pensar e agir, para ser conforme Jesus foi e ensinou.
E nesse processo todos nós estamos. Nessa caminhada todos nós estamos. E é para isso que Deus permite, às vezes, surpresas agradáveis e, às vezes, surpresas desagradáveis. E eu desejo que a gente saiba identificar e lidar da melhor maneira possível com cada surpresa que acontece na nossa vida, sabendo que Deus é soberano e que está cuidando de nós. Amém? Que Deus nos abençoe.